Deus superior, supremo de todas as coisas, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, nesse momento de glória, onde nós somos poucos encarnados, mas temos certeza que os bons espíritos estão presentes e então somos mais pessoas encarnadas e mais desencarnados do que encarnados. Então, juntando todos, somos muitas pessoas. Agradecemos por esse dia que passamos, dia ensolarado, e agora, desde já, agradecemos por a noite que vamos passar, agradecendo pelas coisas boas, agradecemos até pelas coisas ruins que passamos, e peço aos bons espíritos que nós possamos ajudar eles, nem que seja pouca coisa, que nós não somos ainda muito habilitados para muitas coisas, mas queremos convidar os outros irmãos desencarnados, principalmente de boa intenção, para continuar aqui com nós, a nossa reunião muito simples, mas muito humilde, mas com muita fé e com muita esperança, porque nós temos certeza que as coisas vão dar certo, tanto hoje como mais na frente. E o irmão vai ler a palavra deixada pelos bons espíritos, porque eles só têm coisa boa desde o tempo de Jesus para cá, que o Evangelho foi lançado, mas agora foi renovado pelo Espírito de Verdade, e juntamente com os irmãos de verdade que acompanham o Espírito de Verdade. Assim também foi no tempo de Jesus, porque ele não estava só. Tinha os discípulos e os apóstolos que estavam ajudando. E continua do mesmo jeito a nova obra do Espírito de Verdade. Então, nós temos só mesmo que agradecer, e o irmão vai ler e nós vamos comentar. E assim seja. Sim seja. Sim seja. Quarta parte, O Homem em Busca do Êxito, do livro O Homem Integral. Capítulo 14, nós estamos terminando esse capítulo 14, Insegurança e Crises. Tem só mais um quadro, que seu Maurício poderá fazê-lo. Vamos ver aqui agora. Deixa eu botar ele aqui. Sim. Assim. Segurança e Crises. Esse aqui nós fizemos semana passada. Esse também. E hoje é esse aqui. Então vamos lá, né? Vamos lá. As crises respondem pela desconfiança das pessoas, umas em relação às outras, pelo rearmamento belicoso de uns indivíduos contra os outros, pela agressividade automática e atrevida. Então, as crises que são responsáveis pela desconfiança que a gente tem, né, um do outro, e com isso, aí vem, né, o rearmamento belicoso. Então, cada um se arma, indivíduo contra o outro indivíduo. E quando fala rearmamento belicoso, fala de guerra, né? Armamento belicoso, mas as guerras não são só as de armas, são as guerras internas também que nós temos contra os nossos irmãos. As intrigas, as maledicências, tudo isso é uma forma de agressividade, como fala aqui, agressividade automática e atrevida, né? A queda do respeito que todos se devem, respeito este sem castração nem temor, estimula a indisciplina que começa na educação
das gerações novas, relegadas a plano secundário, em que se cuidam de oferecer coisas em mecanismos sórdidos de chantagem emocional, evitando-se dar amor, presença, companheirismo e orientação saudável. Significa o distanciamento, né? Então a gente acaba tendo uma forma de o respeito, que ele fala, a queda, né, do respeito, porque a gente diminui, né, o respeito que tem pelos outros, aí com isso vem, estimula a indisciplina, que seria, né, que deveria atingir, né, as gerações novas, a educação deveria atingir, né, a educação nova, mas vem a indisciplina, relegado a planos secundários, aí fala em que se cuidam de oferecer coisas em mecanismos sórdidos de chantagem emocional, evitando dar amor, olha, evitando dar amor, presença, companheirismo, alimentação saudável. O que acontece muito, o que fala aqui, fala do hoje nosso, né? Está falando do hoje nosso. Inclusive os pais de família, em vez de dar uma educação bem presente para os seus filhos, né? Ou seja, ser firme, ser terno, ser firme com amor, doar amor para os seus filhos, acaba distanciando. Aí fala crise de autoridade. Então, a autoridade está em crise, porque a autoridade verdadeira é a autoridade que se impõe pela grandeza, né? Se impõe pela grandeza. Agora, aqui a crise da autoridade responde pela corrupção. Então, nós estamos em crise de autoridade, aí vem as corrupções em todas as áreas. Então, hoje, o planeta Terra, principalmente, nós conhecemos bem mesmo o Brasil, né? As corrupções estão por toda parte. Pessoas sendo presas, utilizando, tirando parte, por exemplo, das cestas básicas para, em vez de doar a cesta básica, faz que dá, mas o dinheiro vai para si, de forma de corrupção, né? Sob cobertura daqueles que deveriam zelar pelos bens públicos. Então, em vez de zelar pelos bens públicos, é a corrupção. Em vez de administrar os bens públicos em favor da comunidade, aí ele faz a corrupção. Para tal se candidataram, né, aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para esse fim. Então, a população elege, né, vota, escolhe as pessoas e elas são corrompidas. Elas corrompem, né? E são corrompidas ao mesmo tempo. São duas coisas que acontecem de lá para cá, de cá para lá. Parece que a gente está falando aqui, está falando hoje, está acontecendo com a gente, né? Então, a autora escreveu já. Você lembra de quando esse livro, Odilon? Não, eu não lembro. Posso ver aqui. Enquanto o senhor vai falando, eu vou ver. Quer ver? Uhum. Com efeito, os maus exemplos favorecem a desonestidade discreta e pública dos membros esfacelados do organismo social enfermo, preparando os bolsões de miséria econômica, moral, com todos os ingredientes para a rebelião criminosa, o assalto à mão armada, o propriamente indébito dos bens alheios, a insegurança geral. O que se nega em compromisso do direito é tomado em mancomunação da força com o ódio. Então nós estamos vivendo numa época dessa, né, de maus exemplos, aí isso vem a desonestidade pública, os membros, então, aí com isso formam os bolsões de miséria,
que hoje, por exemplo, as favelas são os bolsões de miséria, né? Econômica, moral, né? Miséria econômica, miséria moral, miséria cultural, com todos os ingredientes de rebelião, para rebelião criminosa. Então ali também forma os crimes, porque o próprio ambiente favorece os crimes, né? Mesmo os valores espirituais do homem se apresentam em crise de pastores e amigos capazes de exercerem o ministério da fé religiosa com serenidade, sem separativismo, com amor, sem discórdia na grei, com fraternidade, sem disputas da primazia, sem estelismo. Nas várias escolas da fé, espocam a rebelião, as disputas lamentáveis, a maledicência ácida ou o distanciamento formando quistos perigosos no corpo comunitário. Então, mostra a questão da crise, né? Então, nós estamos vivendo em crise, tanto crise na família, como crise na sociedade, crise na política, crise na religião, crise em todos os setores. Achou? 1990. Então, ela falou em 1990, já há 35 anos 35 anos. atrás, e parece que está falando de hoje, né? Falando do hoje, está falando de 2025. É. Era isso, pode complementar. Então, disse bem. Essa, esse panorama, né, essa visão que a Joana de Anjos passa aqui para nós, ela é uma visão a que a gente se percebe nela, vê que realmente nós estamos vivendo momentos assim bastante conturbados, né, momentos de muitas coisas estranhas e ruins acontecendo no mundo. E às vezes dá a impressão assim, fala, mas poxa vida, só mostra coisa ruim, né, no mundo. Só mostra coisa que não é que não tem nada de bom, né? Eu fico lembrando de Kardec, né? Kardec ele dizia que o mundo está indo bem, né? Está se melhorando, né? Se for comparar com o passado, nós estamos sempre avançando, sempre evoluindo. Até ele faz uma comparação, né? Que às vezes a gente valoriza muito mal. A gente olha um lençol branco e tem um pontinho preto nele e fala, olha, mas que coisa, né? Tem um pontinho preto, que coisa horrível, né? E tal, né? Esquece de todo o resto bom que tem e se concentra naquele que não é tão bom. E daí hoje eu estava ouvindo alguém comentando, né, sobre justamente o homem integral, e ela usou a palavra acho que anamnese, né? Diz que o médico geralmente faz isso, né? Quando vai consultar um paciente, ele quer saber, né, a origem da doença, a história e tudo mais, né, para depois tal diagnóstico, né? E que a Joana de Anjos está fazendo justamente essa tal da anamnese, né? Que está tendo essa mostrando, né, o quanto de ruim, de coisas ainda que nós temos que nos melhorar dentro de nós mesmos, né, para depois apresentar uma solução. Esse livro nós estamos na parte 53, ele é o livro 118, né, ainda estamos na metade, né? Mas o que a gente observa é realmente ela faz a traça, né, uma visão assim, né, de muitos problemas mesmo, né? A gente está analisando só crises, doenças, enfermidades, um bocado de coisa assim. E a gente se enxerga, né, nisso, né? Percebe que realmente, né, nós temos muita agressividade, muita violência no mundo, né? E não só de forma assim mais coletiva, mas até mesmo individual, familiar, né? Tem muita coisa assim, né? As pessoas nos relacionamentos, esse relacionamento assim agressivo, belicoso, existe até mesmo no convívio familiar e
Ele mexe, a gente está vendo assim desastres mesmo acontecendo, né? Violências assim, graves. E ela lembra aqui, né? E claro, isso aqui nos leva a várias reflexões, como o senhor colocou aí, até mesmo com relação à educação, né? A, a questão de nos educarmos, né? De nós nos comportarmos melhor para também educar aqueles que estão sob a nossa guarda, nossos filhos e tudo mais. E a gente ainda não conseguiu, né, talvez, mudar muitas coisas, né? Parece que as coisas estão mudando assim de forma muito pequena, muito lenta, né? A gente vê crise de autoridade, parece. É, mas ao mesmo tempo a gente percebe assim que talvez nós estamos caminhando para a conscientização, né? Antes nós tínhamos uma educação assim muito autoritária, muito repressora. Ela usa até a palavra aqui castração, né? Castração quer dizer não permite que as pessoas tenham pensamento crítico e tudo mais. Então hoje a nossa forma de nos educarmos e de educar os nossos mudou, né, nesse sentido, e daí eclode algumas coisas que estavam reprimidas. Eu vejo assim, né, nossas relações, não só com os adolescentes, que é mais forte, mas até mesmo com as crianças, né, eles questionam, eles pesquisam no Google e a gente às vezes é desmascarado, né, numa coisa que a gente fala e não é verdadeiro porque eles estão ali pesquisando, né, eles sabem, né? Sabe entre aspas, né? Porque tem a biblioteca mundial tá ali na palma da mão, né? Então tá muito fácil acessar essas. E eles questionam, e isso faz parte da nossa vivência atual, né? A gente passa por isso, né? É claro que daí a gente tem que impor algumas regras, né? Alguns limites, né? Para que não avance o sinal e tenha esse respeito mútuo, né? Sem castração, sem temor, né? Mas uma disciplina, né? Sempre lembrando os ensinamentos de Jesus e que aquela questão mesmo de uma raiva aos pais e vossa mãe, lá do Moisés, depois que Jesus relembrou, que a gente precisa manter. E isso, é claro, vai refletir na vida futura deles também. E nós também, né? Nós também vamos observar o que nós estamos nos excedendo nessa, nesse comportamento, né? Ele fala maledicência ácida. Hoje maledicência está muito comum, né? Nós temos as redes sociais, né? A maledicência não acontece de ouvido para ouvido, ela já acontece de forma assim coletiva e de forma assim muito mais abrangente até, né? Isso vai gerando muitas coisas estranhas. Mas é isso. Vamos para frente? Basta não? Fala um pouquinho, basta. Oi, tô escutando. Não, não dá para falar não, que eu fico mais dormindo do que acordado. Mas tá bom. Os problemas que a criança tem, a psicologia mostra e pode estar ligado a isso, né? As vibrações deletérias da mãe, revoltada contra aquele ser que vai nascer, e muitas vezes uma justificativa que não sei se ela vai falar aí depois, mas às vezes aquele espírito já tem alguma revolta contra, são espíritos, já não são amigos, já são espíritos já que teve problema no passado. Então, quando o espírito vem nascer, nós sabemos que muitas mães não aceitam a gestação direito porque ela sente, né? Ela não sabe que ela está ali, o inimigo dela, mas ela sente. Aí ela não aceita aquela gravidez. O que o amor poderia realizar posteriormente e a educação lograr em forma de psicoterapia, fica uma margem sobre os cuidados de pessoas remuneradas, sem envolvimento emocional ou interesse pessoal, produzindo marcas profundas de abandono e solidão, que ressurgirão como traumas danosos no desenvolvimento da personalidade.
Então, aí mostra também que nesses casos o amor poderia realizar posteriormente a educação, né, daquela criança, mas muitas vezes ela é relegada a uma pessoa remunerada, a uma pessoa, um profissional, para poder cuidar, né? Tanto hoje nós sabemos as pessoas que cuidam, né, os cuidadores de casa, as secretárias do lar, né, que cuidam, ou então mesmo profissional, por exemplo, um psicólogo, né, que pode trabalhar com aquela criança, com aquela pessoa, ou depois de adulto mesmo, e de certa forma é mais frio que ele fala assim, é sem envolvimento emocional, porque o que um pai, uma mãe que tem amor pela criança trata de uma forma, mas uma outra pessoa sem compromisso nenhum trata de uma forma diferente. Então não é a mesma, não é a mesma coisa. Aí ela continua a pagar par dos fatores mesológicos, influência do meio. Outras razões são preponderantes na área do comportamento seguro, que são aquelas que procedem das reencarnações anteriores, malogradas ou assinaladas pelos golpes violentos que foram aplicados pelo espírito em desconcerto moral ou que os padeceu nas rudes pugnas existenciais. Então, aí fala que da influência do meio, mas tem outras razões, né, que o nosso passado, nossas encarnações passadas, a nossa convivência passada com o bebê, com o espírito, né, que está nascendo ali como filho, mas já tem um passado difícil, né, com a mãe ou com o pai, assinalando com rigor a manifestação da afetividade tranquila ou desconfiada, aquelas impressões são arquivadas no inconsciente profundo graças aos mecanismos sutis do perispírito. Então, aqui era complexo, aqui é assinalando com rigor a manifestação da afetividade tranquila ou desconfiada, manifestações da afetividade tranquila ou desconfiada, aquelas impressões são arquivadas no inconsciente profundo, graças aos mecanismos sutis do perispírito. Mas tudo que é arquivado, um dia vem à tona, né? É isso. De novo a gente vem aquela questão, né, das mudanças que o mundo já acontece, né? Se nós for observar ao longo da história, já aconteceram muitas mudanças nas relações sociais, nas relações familiares. E nós somos, eu não diria nem convidados, né? Nós somos forçados a nos ajustar a esses novos caminhos, né? Que e é um desafio que vem, né, desde, como ele diz assim, desde o estado fetal, né? Quando no slide anterior, né, diz, né, a expulsão do feto daquela zona de conforto, ele é chamado a encarar novos desafios. Né? Todos nós somos o tempo todo, a mudança E agora nós temos essa mudança mais forte, né, das relações familiares. Que a gente diz mesmo assim, não, mas meu filho agora fica o dia inteiro na escola, né? Não fica mais com o pai, com a mãe. Antigamente ficava, né? A criança ficava com a mãe o tempo todo, ou a maior parte do tempo. Quando crescia um pouquinho já ia com o pai para a roça. Né? Então estava sempre junto com a família. O avô ficava ali em casa também, a criança ia acostumando a ajudar, né, as coisas no serviço do lar, ou até mesmo atender o avô, a avó, né? É, contar história, né? É uma convivência diferente, né, que nós tínhamos antigamente, né? Então, hoje essas situações assim, elas são mais raras. Né? Até esses tempos eu estava ouvindo de uma pessoa, né, que falava, minha mãe, ela sofreu AVC, né? Então ela mora comigo. Então toda a família ali tem a convivência com ela o tempo todo, os filhos, tudo mais, né? A gente é uma coisa assim muito complicada, muito difícil de enfermidade, de dependência da mãe e tudo.
mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de exercer essa afetividade diferente, né? De convivência familiar, de um auxiliar o outro, das crianças estar ali, né? Convivendo com os pais e avós, que hoje a gente acaba não tendo mais, porque a nossa vivência social exige isso, né? Os pais, os dois trabalham fora, geralmente, os filhos vão para a escola ou para a creche, e agora também apresenta algumas variações psicológicas e mentais que às vezes exige certos tratamentos, né? Hoje, por exemplo, nós temos várias locais que são especializados em receber crianças com alguma variação, né? Nessa questão de autismo ou síndromes e tudo mais, né? Tem assim locais onde eles ficam ali com um especialista praticamente o dia inteiro. Aqui mesmo em Palma tem, né? Pelo SUS até. Lá em Dourados tem da Unimed, da CACEM, né? Que é um plano de saúde do estado. Então tem locais onde fica. Então a convivência agora é mais compartilhada, né, com a sociedade, né, não é só com os pais mais. E a gente sente essa diferença e ela diz às vezes aqui, né, que isso vai trazendo marcas de abandono, de solidão, né? A gente fica meio que perdido com essas mudanças. E aí somos influenciados, né, pelo meio, né? Ela fala a sócio mesológico, mesológico, né, que até eu pesquisei e coloquei, a influência do meio. Tem até uma escola psicológica que estuda isso aí, né, que nós somos fruto do meio, né? Nós espírita, nós já entendemos que nós somos frutos de várias encarnações e também do meio, né, que nós estamos, né, nas diferentes encarnações, mas não só nessa vida. Então, que a nossa formação psicológica e de personalidade é fruto de uma história assim bem longa, né, que a gente tem. Bom, eu penso assim que essas mudanças elas vieram para nos desafiar a nos ajustar e crescer com elas, né? Realmente elas causam certas dores, né? Causam certos problemas emocionais em todos. Ok? Vamos pro próximo ou eu não tenho mais tempo? Vamos ver que já dei. São quantos aí já? Meu. 43. 43, né? É, Eu acho que. Pô, acho que tá na hora, né? na hora, né? Porque tá 43. Se cada um fizer 5, mas tá chegando o tempo certo. É, ok. Então, vamos passar para a segunda parte.